De volta, 15 horas, 5 minutos desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Obrigada, minha gente, pela sua companhia. Seguimos juntos até às 16 horas. E agora chegou o momento de abrir a nossa rodada semanal de entrevistas. Esse 4 de dezembro, que é Dia Mundial da Propaganda. Dezembro também é um dia importante, fomenta a economia e a propaganda ela é fundamental, como dizem, é a alma do negócio. E pensando nisso, a gente vai conversar com um super especialista no assunto, conversa conosco a partir de agora, Irã Damin, ai meu Deus, que medo de errar. Seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá, boa tarde, você me ouve bem? Escuto alto e claro. Prazer estar aqui com vocês. O sobrenome correto, Damin? Damin. O primeiro estava certo. Que coisa boa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nesse início de semana, um assunto tão importante que foi tão pedido aqui pela nossa audiência. Esse aqui, Irã, é o melhor termômetro de todos. No Dia Mundial da Propaganda, eu quero começar esse nosso faleiro, como eu chamo por aqui, pedindo para você se apresentar. É um super profissional, especialista no que faz, um grande autor de best-seller, inclusive, que vai compartilhar, minha gente, dicas valiosas. Você que está no rádio, vá para o YouTube CBN, CBA nos acompanhar, mas para a audiência mato-grossense que ainda não conhece a sua trajetória profissional e pessoal, por favor, se apresente para nós. Que legal. Bom, meu nome é Irã, eu sou publicitário há mais de 18 anos, já que estamos no dia, né? Vamos também dizer a nossa origem aí. Eu estou há 10 anos no mercado trabalhando com sucesso do cliente, levando as empresas a terem sucesso com soluções, com atendimento. Fui eleito pela Americana Success Coaching por três anos consecutivos, uma das 100 maiores referências do mundo em Customer Success, que é o nome técnico em inglês, né, para sucesso do cliente. E sou autor de 2 livros, um deles que é Customer Success, o sucesso das empresas focadas no cliente. Ela foi 10 vezes top 10 de vendas na Amazon em atendimento ao cliente. Agora estou lançando o meu novo livro aí, Conquistando o Sucesso do Cliente, fomentando esse mercado aí que precisa cada vez mais e mais de excelência, porque não no atendimento e levar os clientes ao sucesso, né? Com certeza. Deixa eu avisar aqui que já tem gente participando. Vai mandando para cá sua pergunta 99803-5580, porque na reta final eu vou colocar a sua participação. Manda mensagem de texto, áudio, que no final ele vai responder diretamente a sua pergunta. Mas para dar início ao nosso faleiro, a pauta principal, eu quero que você, né, narre para a gente as principais dores. O cliente chega, as maiores inseguranças e dificuldades para encontrar essa excelência no atendimento ao cliente. Claro que Então, levando em conta as características da nossa atualidade. olha só que interessante, existem 3 pontos que qualquer empresa pode ter, e são extremamente básicos e às vezes, a gente fica procurando: "Ah, mas qual é a virada de chave? Qual é a bala de prata? Qual é a pepita de ouro? O que a gente precisa fazer?". Mas são 3 coisas super simples que começam a levar o cliente a entender que você é a pessoa para ele. Eu acho que o primeiro é ouvir. Ouvir o que o cliente tem que dizer. É esperar, é não ser ansioso, é aguardar realmente o que ele precisa dizer, quais são as dores deles. Depois é ter conhecimento daquilo que você está lidando, é conhecimento do produto. É simples assim. É realmente ter conhecimento daquilo que você está falando, daquilo que você está vendendo, daquilo que você está oferecendo, e depois levar a melhor solução para o cliente. E quando eu digo levar a melhor solução, eu acho que o principal ponto aqui que a gente está falando é ser transparente. Às Uhum. vezes a gente não vai conseguir resolver tudo que o cliente está querendo, mas ser transparente, mostrar para ele que você está disposto a resolver dentro daquilo que você tem em mãos é o principal. Porque nem sempre o cliente vai ter razão naquilo que você está oferecendo, mas é importante levar em consideração aquilo que você está levando de solução para ele. Não vender ilusão, então, Exatamente, nada disso. não fazer o olho brilhar com aquilo que você não é capaz de entregar. Me fez pensar, né, professor, que muita gente faz isso, promete, a gente fica ali entusiasmado e depois da venda também some. Não pede ali um retorno, um feedback, simplesmente desaparece, você quase que deixa de existir e fica com aquela sensação de frustração. É verdade. Irã, professor João Edson, prazer falar com você. É,
A gente tem observado um conjunto de mudanças muito grande na sociedade, acelerado ainda mais pelo processo pandêmico que nós passamos. O que você pontua que, assim, vamos pegar aqui a última década, por exemplo, né? Ou de 2010 para cá, ou da Copa do Mundo para cá no Brasil, que muita coisa mudou. Existem alguns pontos que a gente pode dizer assim, olha, aqui tem mudança, não dá para ser mais como era antigamente? Eu acho que tem um ponto fundamental aí. Primeiro que quando nós e por que não dizer nós, porque todos nós somos clientes, né. Quando a gente chega para comprar um produto, é difícil a gente não ter informação sobre ele. A gente já chega munido de muita informação naquilo que a gente vai comprar. Então o maior desafio hoje do atendimento é você ter mais conhecimento do que o cliente já vem com aquilo, porque ele foi na mídia social, ele buscou na internet, ele falou com pessoas próximas a ele, ele fez muita pesquisa antes de chegar àquele ponto em que ele vai realizar a compra. Então Uhum. acho que o nosso desafio hoje mais importante é estar munido de informações muito além do que o cliente já tem. Então eu posso dizer com base nisso que a forma de atender, ela pode ser mais importante que o produto, porque quando ele for, ele já sabe o produto que ele quer? Tem um ponto muito importante aí, que nenhum produto ruim salva um bom atendimento. Não importa o quanto nós possamos atender bem, mas em um mercado que é absolutamente muita concorrência, a gente trabalha com um produto, a gente pode jogar o preço lá embaixo, mas o que vai fazer a diferença é o atendimento. É o que vai acompanhar, é o que vai estar perto desse cliente, é o que vai pegar na mão, é o que vai conduzir ele ao ponto e à solução que ele está procurando. Não tenha dúvida que hoje o atendimento é um dos pontos fundamentais para se ganhar uma concorrência. Eu não chego a ser uma referência para isso, porque eu nunca saí de casa para comprar uma coisa sem saber o que que era. E dificilmente eu troco da marca, que eu, quando eu saio de casa, eu já sei a marca, sei tudo, né. Então, para mim, por exemplo, a forma como o local me recebe, ele se torna algo fundamental. E agora cada vez mais, porque a gente tem mais acesso à informação. Até o preço, você consulta preço antes, consulta tudo, né, tem essa relação. Como que você vê, aí vão sair do atendimento físico, né, para os atendimentos via telefone, via internet, tá? Existe também uma forma melhorada de fazer isso? Ah, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto de excelência no atendimento, para que a experiência do cliente seja algo bom, é que você não fique pendurado numa fila de espera. Isso é extremamente complicado, até porque hoje, pela velocidade que são as coisas, cada segundo conta na nossa espera. É muito frustrante para quem está ali numa fila de atendimento, ficar 3 minutos já é muito para ele, 5 minutos, imagina 10 minutos, a gente precisar pegar um celular, por exemplo, para ligar para fazer um atendimento, ou até mesmo no próprio WhatsApp, quando a gente faz isso e fica aquela demora, isso atrapalha demais a nossa experiência. Será que a gente volta para ter um contato com essa marca, com esse produto de novo? Geralmente é complicado, porque nós somos muito exigentes. E daí o aspecto cultural. O Brasil é muito grande, nós temos muito regionalismo, né? E muitas vezes, não sei se você conhece o Mato Grosso, por exemplo, Cuiabá, a 100 quilômetros você consegue passar por 5, 6 estados brasileiros, que é uma colonização muito nova, né? Você vai do Rio Grande do Sul ao Ceará, em 50 quilômetros, né? E esse aspecto cultural, ele tem significado nessa jornada de compra e venda? Ele tem, principalmente quando existe alguma questão muito regional. Quando trabalhamos com produtos nacionais, a questão fica um pouco mais ampla, mas principalmente quando a gente precisa entender, é comum para esse cliente, por exemplo, fazer a pechincha, né, ou não, é um tipo de público que fica constrangido, é um tipo de público que não gosta, um tipo de público que acha natural barganhar um preço, um valor, um produto, a forma como a gente fala, se nós devemos falar, tu ou você, de que forma a gente está dentro desse processo. Então, quanto mais próximo a gente consegue criar uma intimidade com o nosso cliente, melhor e mais à vontade a gente se sente justamente para realizar uma compra, sem dúvida alguma.
Irã, deixa eu aproveitar e também questionar, porque a gente está numa época do ano com um mercado muito aquecido e nós temos uma grande audiência de empreendedores que nos acompanham nesse exato momento, profissionais liberais, enfim. A gente ouve falar muito de marcas magnéticas, por exemplo, de encontrar o seu nicho, de falar para a sua audiência. Como é que faz para identificar esse cliente? E você ainda, quero que você traga informações atuais. Esse é o melhor caminho, encontrar o seu público, o seu nicho, e aí, como encontrar também um diferencial nesse universo com o digital? A gente recebe ali tantos, né, tantas mensagens todo o tempo, a gente tem ali informações, são lojas toda hora ali na nossa timeline, convites que o olho brilha. Como ganhar destaque e se ainda essa comunicação direta para um nicho é o melhor caminho para o empreendedor? Sim, eu acredito que principalmente para o pequeno empreendedor, aonde o investimento dele é um investimento sempre apertado. Uhum, Então, quanto mais próximo a gente consegue ter um nicho específico de pessoas que estão dentro dessa necessidade que ele atende, melhor. Nós temos hoje um mercado, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do e-commerce, das compras das lojas virtuais, por exemplo, a gente vê uma concorrência enorme. Então, uhum. como é que eu me destaco? Como é que esse produto vai chegar nas pessoas de uma maneira específica? Então, quanto mais nichado que a gente fala, né? Vamos traduzir esse nichado, quanto mais próximo da pessoa que tem aquela necessidade extremamente específica, melhor. A gente consegue investir melhor, com mais assertividade, ou seja, a gente atinge o nosso alvo de uma maneira melhor, de uma maneira atraente, falando com o nosso público. Não tenha dúvida que realmente é melhor. Irã, Sim? tá me ouvindo? A gente teve uma interferência aqui no áudio, tá me ouvindo? Opa, estou ouvindo vocês. Alto e claro, estão me ouvindo? Agora sim, se você puder voltar um pouquinho, a gente teve uma Claro. interferência. Voltando então só à questão do público, né? Então a gente vive numa concorrência muito grande. Então, se eu tenho uma verba pequena e eu querer atingir um público maior, a gente não vai conseguir ser assertivo, ou seja, ter resultados esperados. É Uhum, importante que a gente consiga realmente determinar, pô, vamos pensar em público-alvo, por exemplo. O que que é público-alvo, Irã? Meu público atende, pessoas que são jovens, 21 a 25 anos, que estão na região, né, de Cuiabá, que são interessados, em tal produto que atende a necessidade XYZ. Então, quanto mais assertivo a nossa verba, que geralmente para os empreendedores pequenos, microempreendedores, não são de uma verba muito grande, elas tornam-se mais assertivas e a gente consegue ter sim mais resultado. e essa estratégia para essa época do ano de Natal, Ano Novo, ela sofre alguma alteração nesse encantamento e para atrair esse cliente ou não? Não é uma boa estratégia? Eu acho que continua sendo uma boa estratégia, porém, quanto mais foco na comunicação, pegando, por exemplo, a gente teve agora a Black Friday, né? Então, Uhum, falamos de Black Friday, vamos queimar estoque, vamos dar um desconto grande, trocamos a pauta, vamos para Natal. Então a uhum. gente vai falar de Natal. A gente vai falar das possibilidades que o Natal tem, das promoções do Natal, sempre tocando na data mais próxima, gerando promoções específicas e nada como na Black Friday, por exemplo, que a gente brinca tudo pela metade do dobro. A gente não pode fazer isso. A gente Uhum. precisa ser transparente, a gente precisa fazer uma promoção que seja uma boa oportunidade para o nosso cliente, porque o nosso cliente está cada vez mais informado, ele sabe, ele pesquisa, ele sabe quanto custa, ele vê quanto é uma boa oportunidade, e a gente sendo transparente, a gente consegue trabalhar melhor, a gente se aproxima do nosso público e a gente vende melhor. E Natal pode ter promoção ou não? Pode, ó. Claro que sim, É, sem dúvida. tá vendo? Papai Noel demais vende mais barato. Não Tem, é, Irã? Eu gosto. Sem Imagina, dúvida. mãe de Quem 2, não gosta de uma promoção? ai, o olho da pessoa até brilha. Irã, e as publicidades? Queria que você falasse um pouquinho. A gente vê algumas coisas muito interessantes. Hoje, nós temos o politicamente correto, graças a Deus. Eu não sou contra o politicamente correto. Defendo que, para mim, é uma melhoria da espécie humana, dos relacionamentos humanos. E qual o cuidado que a gente deve ter na hora de publicitar um produto? Tipo de pessoas que a gente chama, como que você enxerga isso?
Eu acho que o primeiro ponto, e para quem não conhece, né, o Conselho de Regulamentação de Propaganda, nós temos o CONAR, que cuida principalmente do que a gente fala de propaganda enganosa. Primeiro, falar o que o produto realmente oferece. Falar do que a sua solução, se é um produto, se é um serviço, o que ele oferece, de que forma ele oferece, e ser o máximo e o mais atraente possível. Eu acho que isso que a gente precisa fazer, independente se eu vou trabalhar com mídia externa, né, a gente fala aqui outdoor, no rádio, ou se eu vou trabalhar na internet com influenciadores, seja o que for. Tudo precisa ser transparente, precisa ser claro e sempre conversando com quem você quer vender. Eu não posso trabalhar, por exemplo, com um público jovem, entre aspas, né, de terno e gravata, falando uma linguagem muito séria, se o meu produto não é isso. Eu preciso realmente adequar a minha linguagem. E para cada produto e para cada serviço, a gente tem um tipo de comunicação focado para a gente ter mais resultado. É muito comum, nessas elaborações, muitas vezes, pegar uma pessoa engraçada e fazer uma piadinha, mas nem todas as piadas caem bem, né? Sem dúvida, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E há uma linha tênue, às vezes, entre o humor, né, e o cancelamento. Sim. E a gente precisa ter muito cuidado. E a cada ano que passa, a gente vai também mudando a nossa, a sociedade vai mudando a sua visão, a sociedade vai mudando o seu comportamento. Existe uma evolução em vários aspectos de comunicação que a gente vai fazendo. Então, às vezes, aquela piada muito engraçada de 3 anos atrás, ela já não se encaixa, ela já não se enquadra, né? Então a gente precisa também tomar muito cuidado nisso, mas sim, o humor ele é super adequado, ele é muito bom. Eu acho que nem importa muito o material que você está fazendo, desde que ele seja extremamente pertinente naquilo que a gente está trabalhando. Acho oportuno também, você falou nesse assunto do humor, que tem que ser na medida, e as pessoas, o que eu sinto também é que as grandes marcas, elas estão se comunicando com mais leveza no digital, porque antes ficava muito com um cara de jabá, comercial, e as pessoas têm desejo de ver, né, atrás da marca, o cotidiano, a vida mesmo como ela acontece. E essa virada de chave já aconteceu, as principais marcas, né, protagonistas já entenderam isso e é um bom caminho, porque eu me lembro de uma época onde a pessoa tinha o Instagram da loja, tinha o pessoal, tinha uma sequência para cada coisa e ficava meio que engessado. O caminho está diferente, Irã? Eu acho que o caminho vem evoluindo de uma forma muito boa. As empresas vêm entendendo que nem sempre elas serão detentoras da própria comunicação. Se a gente pensar que quem entende a mensagem não é quem está falando, e sim quem está ouvindo, no caso, estamos falando aqui de rádio, né? Uhum. O que eu estou falando aqui, as pessoas estão interpretando. O que a gente está falando aqui, as pessoas estão interpretando. Então, não só as grandes marcas, mas a comunicação já vem entendendo que, às vezes, colocar na mão de quem vai falar é muito mais pertinente que preparar um roteiro engessado. Ó, você vai falar isso, você vai falar aquilo, você vai falar não sei o quê. Ó, A, B e C. Você já entendeu? Ok, agora repete. Não. Hoje a gente já coloca na mão das pessoas e fala, ó, nós precisamos passar isso, isso e isso. A produção está com você, ok? E tem tido resultados excelentes. Eu gosto mais de ver, sabe, eu me conecto mais com a marca, quando vejo também uma responsabilidade ambiental, social ali, também, no meu caso, eu dou prioridade para consumir dessas marcas, estimulo os meus filhos também, e vejo que fica mais natural, porque é chato, né, professor? Você É. entra lá, só tem aquelas artes engessadas, aquela coisa de venda, a sensação é que as pessoas não se interessam pela gente, pelo menos eu compro de quem eu gosto. O senhor também é assim, professor? Sim, o valor agregado, né, Irã? Tem que agregar valor à marca. Exatamente, porque, querendo ou não, se a gente perguntar para qualquer pessoa, dizer assim, como é que é a sua marca favorita? Ela não vai dizer que é uma empresa, ela vai colocar sentimento nessa marca. Uhum. Ah, porque ela é muito querida, ela é fofinha, ela é carismática, ela é incrível, ela é. E a gente humaniza as marcas. E elas precisam ter essa comunicação. É exatamente isso. A gente vê grandes empresas hoje que não são nem mais. Antigamente a gente falava, ah, você viu o mascote da empresa tal? E hoje não é mais. Hoje são Uhum. pessoas, são personas, tecnicamente falando agora, né? Caindo um pouquinho mais no tecniquez, mas existe sentimento naquilo que se fala. Isso que é o mais incrível hoje da comunicação. Eu acho que é isso que precisa passar e é isso que a gente sente.
O Humberto Eco que escreveu que depois que a gente passa a necessidade, né, a gente passa a conviver com prazeres e não mais com a necessidade. Então, eu acho que existe aí, no caso, partindo desse princípio, há dois consumidores, né? Aquele que tem necessidade não tem outra opção, então ele vai fazer aquilo, para esse ele não está agregando nada, mas quando você passa a necessidade, você não compra mais só o produto, você compra o produto com tudo aquilo que está no entorno dele, né? Uhum. Eu acho que tem uma coisa muito legal, que me veio agora à cabeça, que é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo já falou ou já ouviu alguém falar: "Ai, o cheirinho dessa loja". Ah, tem um Você entra, pessoal. chega, abre um sorriso, assim: "Ah, eu estava com saudade do cheirinho dessa loja". E aquilo não é em vão. Aquilo tem um preparo, tem um trabalho, tem um marketing sensorial que a gente fala. Eu levo para casa, inclusive. Exatamente. Então tem muito disso também, e é o sentimento, é a gente gostar de uma marca, porque eu digo assim, o consumidor ele é implacável. A partir do ponto que te tratam mal, você não volta. É difícil você voltar quando você é maltratado. Então, esse processo de atrair o cliente, e encantar o cliente e fazer com que ele se sinta, até porque não dizer muitas vezes: "Ah, eu me sinto amado quando eu vou nessa loja. Ah, eu me sinto muito querido quando eu vou nessa loja". São sentimentos bons, e isso requer um trabalho, requer uma estratégia, requer todo um processo, e faz com que, o consumidor faça com que a gente volte e queira mais, né, da solução ou do serviço que essa marca está fornecendo pra gente. Você está afirmando que toda loja, no caso, ela tem que ter missão e valores? Eu acredito que ela precisa ter um propósito, mais do que missão e valores, ela precisa ter um propósito. Nós estamos aqui para quê? E isso não pode, porque quando o propósito ele não sai da diretoria, vai para os colaboradores e passa para os clientes, vai ser só mais uma plaquinha, vai ser um papel jogado numa gaveta. Então, precisa realmente ter um propósito e esse propósito precisa estar em prática para que seja transmitido adiante. Precisa valer a pena. Irã, a gente tem o repórter CBN a cada meia hora com as notícias. Vou pedir para você continuar conosco. A gente vai fazer esse intervalo. Tem muita pergunta chegando por aqui também. Então, você que está me ouvindo agora, aproveita e manda para cá 99803-5580. No dia da propaganda, a gente conversa com um super especialista no assunto. Muita pergunta chegando com relação ao atendimento. No próximo bloco dessa entrevista, você vai obter as respostas aí que deseja. A gente vai abordar mais esse assunto, porque aqui a gente coloca, Irã, sempre em pauta os assuntos que são relevantes para a nossa audiência, e esse é fundamental para fomentar aí o seu negócio, o seu comércio, o seu ofício de forma geral, porque independente do que a gente faça, a gente está se vendendo todo dia, não é não, Irã? E ele vai compartilhar dicas valiosas para que a gente faça da melhor maneira possível, com responsabilidade, sempre entregando o que prometeu. Isso aí ele já ensinou para a gente. Então vamos juntos para o Repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. Você já sabe, mas a gente gosta de reforçar, né, professor? A gente não abre mão da Verdade. sua companhia, é uma pausa bem rápida. Estúdio CBN. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia.
Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo tem o desafio de manter o rigor fiscal para que a taxa de juros continue caindo no país. Durante o evento, ele comemorou o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil e disse que o atual câmbio de $1 para R$ 4,90 é competitivo. Alckmin também afirmou que o país é protagonista da transição energética, mas não citou a possível entrada na OPEP+, grupo dos principais exportadores de petróleo. A China ultrapassou o Brasil como o país que mais vende veículos para a América Latina. A informação está num balanço divulgado pelo jornal Valor Econômico. Em 10 anos, a participação dos chineses nas importações de automóveis na América Latina saltou de 4,6% para 21,2%. Já o Brasil viu o indicador cair de 22,5% para 19,4%. Atualmente, a China é o maior produtor de carros do mundo e o Brasil o 8º. A Unesp divulgou a lista de convocados para as provas da segunda fase do vestibular 2024. Ao todo, são mais de 6.500 vagas em cursos disponíveis em 24 cidades do estado de São Paulo. As consultas do desempenho na prova podem ser feitas por meio do site da Fundação VUNESP. A segunda fase do exame vai ser aplicada nos dias 10 e 11 deste mês. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país busca construir consensos e que vai conseguir recuperar Essequibo, região da Guiana, que tem sido reivindicada pelo país. Ontem, o governo venezuelano organizou um referendo no qual 95% dos eleitores presentes votaram para incorporar o território em questão ao mapa. Mais cedo, o vice-presidente da Guiana afirmou que está se preparando para o pior e que o governo está trabalhando com parceiros para reforçar a cooperação de defesa. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estão abertas as matrículas para 2024 na Fato Educacional. Do berçário ao 3º ano e pré-vestibular, o Colégio Fato conta com uma exclusiva plataforma educacional COC, com uma proposta pedagógica moderna que vai além da sala de aula. Colégio Fato, com unidades no Cochipó, Centro e agora no CPA. Acesse fatoeducacional.com.br e saiba mais. Fato Educacional, há 18 anos, desenvolvendo novas gerações para construir um novo futuro. Venha fazer parte dessa história. Inspirado em pessoas que priorizam qualidade de vida, o Living, lançamento da Vanguard, é para quem busca um estilo de vida leve e consciente. Localizado no bairro Bom Clima, próximo ao Parque das Águas, o Living foi criado para quem aprecia liberdade, conforto e conexão com áreas verdes. São apartamentos de 81 e 85 metros quadrados privativos, com 2 ou 3 quartos, sendo um suíte. Conheça os detalhes do Living na Central de Decorados da Vanguard, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. Vanguard. Repense sua forma de morar. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15h35, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023.
Seguimos com a nossa primeira entrevista da semana, o Dia Mundial da Propaganda, e a gente conversa com o Irã, aqui um super profissional, autor de best-seller, compartilhando aqui dicas valiosas. Está na hora de colocar a nossa audiência aqui no nosso faleiro, Irã. Se me permite, vou começar com o Roberto. Roberto Carvalho está aqui. Marcelo, estou acompanhando, inclusive anotando, ele diz aqui as dicas. E ele fez uma pergunta de como encantar esse cliente em todos os processos. Ele conta que muitas vezes viu colegas de trabalho que as pessoas voltavam para comprar com aquele vendedor e ele nunca alcançou esse ponto. Nessas tratativas, desde abordagem, venda, pós-venda, você tem alguma dica dessa valiosa, preciosa para compartilhar? No caso aqui, o Roberto que nos pergunta, mas muita gente que está nessa situação, conta o segredo, Irã. Olha, dica não só para o Roberto, mas para todo mundo aí que está nos ouvindo, seja especialista naquilo que você oferece. Seja muito especialista. Eu tenho uma experiência, vou falar bem rapidinho aqui, por exemplo, como é que eu fui numa oficina mecânica, não vamos muito longe não. Uhum. E eu fiquei muito fã do mecânico que atendia com o meu carro, porque ele abriu o capô do meu carro e falou: Ira, olha, olhando essa peça aqui, dá para andar mais uns 10 mil, viu? Eu falei: não, por favor, troca. Foi aí que eu ganhei a confiança. Porque ele não disse assim: olha, tem que trocar isso aqui, tem que trocar aquilo lá, tem que trocar não sei o quê. Por quê? Porque é uma pessoa que trabalha com transparência e conhece muito daquilo que ele faz. Então, estudem muito sobre o assunto que vocês vendem e sobre o assunto que vocês atendem. Porque quando você passa essa confiança e você se torna especialista, você ganha seu cliente. Irã, e tem alguma forma de abordagem, de fazer assim, entre aspas, uma leitura do cliente? Porque tem cliente de todos os tipos, né? E depende também do dia como a gente está. Eu não gosto, não sei o professor, de atendimento forçado. Eu prefiro um atendimento honesto e até não muito, né, expressivo, mas me ganha mais a naturalidade, a leveza, do que aquela coisa que vai forçando ou que vai elogiando demais. Tem um equilíbrio, um meio termo e uma forma de abordar onde a pessoa vai estar mais propícia a se relacionar com o vendedor? Ah, sem dúvida. Eu acho que o principal é você falar com o seu cliente, mas principalmente escutar. E tem cliente que não quer falar muito, tem cliente que quer só olhar, tem cliente que só quer entender qual é o seu produto, qual é o seu serviço, e tem gente que está com um sério problema precisando resolver, ou que está muito propício já a fazer a compra. Então entenda se o seu cliente está naquele momento que ele só está pesquisando, se ele está naquele momento que ele está tentando entender se aquilo lá é uma solução para ele, ou se ele já está no momento de fazer a compra imediata. Vai muito de produto para produto, mas principalmente ouvir, analisar, fazer o entendimento da situação e aí conversar com o seu cliente. Vou falar da minha experiência, Irã. Tem 2 vendedores que eu não suporto. Conta, professor. Um que acha que está fazendo um favor vender para mim, sabe? Você vai lá para comprar e o cara te trata de tal forma fazendo favor. E o outro que quer te sufocar. Você não consegue mover, você pisa no pé dele, você esbarra nele. E como ter um atendimento com uma simpatia sem ter essa afetação? Eu acho que, novamente, entender realmente o cenário. Então, se você vem com uma necessidade muito grande, deixa eu te ouvir primeiro, deixa eu acalmar primeiro essa ansiedade, deixa eu entender qual é o nível desse problema, para eu não ficar também dizendo, tem essa opção, tem essa, tem aquela, tem não sei o quê, mas eu não quero nada disso, por que você está me oferecendo a mais? Porque às vezes o próprio vendedor, a própria pessoa que está fazendo atendimento, ela vem naquela ansiedade de querer mostrar tudo, de achar que a solução é melhor, então deixa eu te mostrar, tem A, tem B, calma, eu só vim ver o que está acontecendo aqui. Então é muito entender esse momento também, respira fundo, escuta e trabalha. Irã, mas tem também uma postura, né, imagino, porque assim, a pessoa tem que acordar e tem que estar ali disposta com o peito aberto para as relações, porque às vezes a gente chega, a sensação, o professor falou, eu me lembrei, tem vendedor que te avalia de baixo para cima, de cima para baixo, tem vendedor que do jeito que está no celular só vira o olho para você, tem vendedor que não fala para fora, não fala olhando para você, tem outro tipo também, professor, que parece que você vai roubar alguma coisa da loja, ele te segue o tempo todo numa coisa meio de coação. Perseguição. Também, então eu quero que você fale do que não fazer, né, dessa postura positiva, porque eu quero comprar de uma pessoa que esteja vibrando uma energia boa. Exato.
Eu acho que o primeiro ponto é a gente sair da cama já pensando no que pode fazer melhor para o outro. Quando a gente está vendendo, eu costumo dizer que a gente não está vendendo por vender. Nós estamos resolvendo problemas. Então, qual é o problema que eu vou resolver? Eu preciso só comprar uma blusa, só preciso comprar uma camisa. Qual é o problema? Não, você está solucionando. A pessoa veio ali porque ela precisa de um tênis, ok, mas será que é só um tênis ou você precisa de um tênis de corrida? Ou você quer praticar algum esporte? Então, entender qual é o problema e sempre receber o cliente com uma energia positiva. Acho que esse é o ponto. Você precisa realmente, eu estou cheio de problemas, ok. Quando você vai entrar no trabalho, não é fácil. O que eu vou dizer não é fácil. Deixar os problemas de lado para poder trabalhar é um exercício. Ele não é... Todo mundo tem problema, todo mundo não tem um dia bom. E às vezes a gente recebe essa carga do cliente também. Tem vezes que o cliente ele não tem noção de que ele simplesmente está descarregando toda a raiva do dia dele em cima do vendedor. Só que o vendedor precisa ter esse conhecimento para não trazer isso para ele também. Então, é realmente ir lá, resolver o problema e fazer melhor o dia das pessoas. A gente sempre tem que vir com esse sentimento, com esse pensamento. Existe também os treinamentos mal feitos, né, para venda. Não faz muitos dias eu tive uma experiência muito interessante. Eu cheguei, a pessoa perguntou meu nome. Eu falei. Quando ele foi buscar o outro produto, ele perguntou meu nome. Quando ele perguntou a terceira, eu fui sarcástico. Falei, se você lembrar meu nome, eu levo o produto. Lembrou? Ele começou a rir. Perdeu a venda. Porque, assim, não era obrigação perguntar meu nome. Mas dava para ver que era algo automático. Alguém tinha falado para ele que era obrigado a perguntar o nome do cliente para falar pelo nome. Ele não conseguia lembrar. Né? Sim. Então, assim, ao invés de colaborar, me afetou. Exato. E é muito interessante a gente também entender que muitas coisas de venda, sim, são questões de treinamento, sim, questões de gerência. É coisa da gestão, é questão do dono. A gente está falando daqui também de culturas das empresas. Porque a gente fala assim, precisamos atender bem o cliente. Mas, se o diretor não trata bem o gerente não trata bem o vendedor, você quer que o vendedor trate bem o cliente? Isso vem de muito mais distante, às vezes, do que a gente imagina. Mas a própria cultura da empresa faz com que as relações, eu vou falar um termo técnico aqui, as relações interpessoais, né? O que é isso? É o dia a dia dentro da empresa. Ele precisa ser saudável, ele precisa ser bom, para que a gente também transmita essa energia, para dizer, nossa, como as pessoas atendem bem aqui, como é bom o ambiente aqui, como é bom estar aqui. O que faz também que a gente entenda que a gente não queira trocar para um concorrente, mesmo que o concorrente possa ter um preço um pouco mais baixo, porque a gente é bem atendido. Tem uma outra questão, Irã, queria que você falasse um pouco sobre a questão do ambiente físico. Ainda é muito comum, principalmente nesse período de festas e que tem promoções que a gente compra, você chega em local que você não consegue respirar direito e tanto produto você encontra na frente. Né? Eu, por exemplo, não sei a Marcela, eu sou desastrado. Eu vou derrubando tudo quanto é coisa. Eu também, eu passo. professor. Não é elefante numa loja de cristal, não. É elefante numa loja que não pode andar e anda, né? Vou quebrando tudo. Queria que você falasse um pouco de criar esse ambiente também. O ambiente, ele é fundamental, mas não se preocupem, eu sou como vocês, tá? Tem locais que tem prateleira que eu não chego nem perto. Passo vergonha no débito e no crédito, Irã, inclusive. Eu, às vezes, acho que até a prestação, viu? Parcela em 12. Apanhando as coisas do chão. Vai, me Eu desculpa. derrubo tudo. Me desculpa. Mas Eu chuto se estiver embaixo, bato o braço se estiver em cima, cotovelo. Situação. Tristeza. estamos tudo junto aqui. E aí Mas fica é importante, né? dando a plaquinha ainda, né? Quebrou, tem que pagar, professor. Tem sempre. Eu já paguei coisa, já peguei, já fui lá, paguei algumas vezes. Quebrou, pagou. Você já não. Exato. Não quer pagar? Mas, gente, vamos voltar um pouquinho. Como é gostoso a gente entrar numa loja em que o piso não tá sujo. Olha que coisa simples. O piso não tá sujo. A loja não tá com uma lâmpada queimada. A prateleira tá limpa. Gente, Tá isso cheirosa. tá cheirosa. Sabe, a gente se sente bem lá dentro. Claro, existem ambientes que eles são feitos para que a pessoa entre rápido e saia rápido. Por exemplo, se a gente pensar em restaurantes que são os fast food, por exemplo, você vai lá, come e vai embora, mas você sai satisfeito, porque esse é o objetivo. Né? Os cafés, a gente já fica um pouquinho mais de tempo,
Uma loja ali que a gente vai fazer uma compra um pouco mais, que precisa fazer um pouquinho mais de pesquisa, os mostruários estão ali para ajudar a gente a agilizar. Então, tudo é uma questão de preparo para que a gente se sinta bem. Entrar num ambiente com muita luz também, a gente logo quer ir embora. Né? Aquele que a gente chega a franzir o olho assim e fala, meu Deus, quanta luz! A gente já quer ir embora. Assim como tem ambiente que é um pouco mais escuro, a gente fala, mas por que isso aqui está escuro? Eu quero ir embora também. Então, é muito uma questão de equilíbrio. Mas é o básico. É uma coisa limpa, arejada, com uma boa iluminação. Isso tudo faz com que a gente se sinta à vontade. O objetivo é esse. Não importa o tempo que a gente fique, e sim se sinta à vontade. Acho que é o momento para a pergunta do Ângelo aqui. Marcela, uma pergunta clássica, que eu quero uma resposta devidamente atualizada do seu entrevistado. O cliente tem sempre razão, ou melhor, ainda tem razão? O cliente nem sempre tem razão. Nunca o cliente vai ter sempre razão. Até porque muitas vezes o cliente vem numa expectativa que você não atende e você não prometeu. Então ele não vai ter razão nessa entrega. Claro, o cliente é o nosso ponto-chave. O cliente está acima do dono da empresa, porque se o cliente vai embora, até o dono da empresa vai. Isso é muito importante, né? Mas saber trabalhar muitas vezes quando o cliente não tem razão não significa bater de frente com o cliente. Nem ser mal Significa educado, né? exatamente. A gente precisa mostrar para ele, né, que aquilo não está condizente com o que nós oferecemos. E aí trabalhar, às vezes trazer até outras opções, que são opções até melhores do que ele estava procurando. E aí sim, contornar essa situação e trabalhar junto com ele. Irã, tem muita gente perguntando aqui as suas dicas. Vou tentar compactuar. É a pergunta da Amanda, do Oswaldo também, Daniela, com relação ao digital. Então, acho que de forma geral, como é que você entende ser coerente, ser ativo, ter uma presença, né? A famosa autoridade no digital. Tem gente perguntando aqui sobre patrocínio, se você orienta. Gostaria que você fizesse essa análise, né? O dia da propaganda, e Uhum. tentasse criar aqui, a gente imaginar um cenário propício, independente aqui das frentes de trabalho das pessoas que estão perguntando, mas uma resposta que atenda a maioria das pessoas, por favor. Sem problema. O mais importante é, eu preciso estar atendendo no digital? A resposta é sim. Por quê? Você estando lá ou não, foi uma coisa que eu aprendi muito com um professor meu há muitos anos atrás. Você indo para o bar ou não, as pessoas falarão de você. Você pode sentar na mesa e conversar com todo mundo, ou você não ir naquela noite lá com seus amigos e provavelmente virar o assunto deles. As mídias sociais é muito essa mesa de bar, e nós precisamos estar ali para atender os nossos clientes. Seja com um canal, seja com um atendimento, seja com uma conversa, mas nós precisamos estar lá. Qual é o segredo desse processo? Tá? E que não é tanto segredo, mas sim é estabelecer os limites dessa conversa. Por exemplo, eu vou atender das 9 às 18 horas. Então você precisa deixar claro que você atende na mídia social das 9 às 18. Você não é 24/7 no seu atendimento. Então, olha, desculpa, eu levo ali mais ou menos de 15 a 30 minutos para responder. Ou seja, criar as expectativas para que a pessoa que está em atendimento saiba aguardar, saiba o momento certo de ir lá, saber quanto tempo talvez eu demore um pouco para responder. Isso vale para mídias sociais, isso vale para o meu e-commerce, isso vale para o meu próprio site, se eu tenho um canal de atendimento, meu WhatsApp, uma coisa tão simples hoje que a gente tem todo dia, né? Para o nosso WhatsApp, então, vamos ter canal de atendimento automático, onde sobe aquelas opções, às vezes, né? A gente entra no WhatsApp, sobe aquelas opções, digite 1 para não sei o quê, É digite uma 2. boa opção, porque eu não sei o senhor, professor, eu passo tanta raiva, eu aperto 1 ou 2 e vai, demora, não sei se Eu tenho pavor disso. ainda é um bom digo negócio? Existem eu ferramentas que funcionam nesse sentido? eu digo que sim. Por exemplo, tá, que é um ponto bem clássico, por exemplo, eu preciso gerar um boleto. Preciso pagar uma segunda via, preciso gerar um boleto. Uhum. Aperto 1, tá. Qual a sua necessidade? Um boleto. Ok. Você quer ele no seu e-mail, né, vem outra opção, no seu e-mail ou no seu celular? No meu e-mail. Pronto, foi gerado. Isso é um atendimento bem feito. Você teve contato humano? Não, mas resolveu o seu problema. Ao contrário daqueles que fazem, né, o que a gente chama aqui de chatbot, né, o robozinho ali que leva você no atendimento, que te manda de nenhum lugar para lugar nenhum. É É isso. pavoroso. É É pavoroso, né? Irã, mas nesse caso, a gente não teve, dependendo do produto, você não exclui uma parte do público que não é digital? Quando a gente é objetivo,
e a gente tem por exemplo, para uma demanda A, digite 2 para uma demanda B, digite 3 para atendimento humano, você abre o canal para que as pessoas voltem àquele atendimento. Eu sempre digo, nós vamos até um ponto onde sempre tem abertura para que possa ter uma pessoa para te ajudar. Se você não faz isso, você vai ter problemas. Porque muitas vezes existem necessidades que não foram mapeadas, a gente não entende que existe uma outra necessidade ali. E aí eu gosto de brincar que isso é uma miopia de marketing. A gente não está enxergando direito o que o consumidor quer. Então é sempre bom deixar essa abertura, porque se tem muita gente pedindo, vamos automatizar? Vamos, porque daí a pessoa resolve o problema dela com um botão. E não apertando um monte sem chegar de nenhum lugar para lugar nenhum. Irã, vamos ao paleolítico agora, voltar à Idade Antiga. Principalmente, não é só, mas principalmente em comércio de bairros, você ainda encontra aquela caixa de som com aquela música, para quem fala baixo e tem pouca audição, terrível. Funciona aquelas músicas gritadas na porta de loja? Olha, eu não tenho números para dizer, mas isso também me irrita. Mas a gente vai muito do que o nosso público pede. Acho que se o nosso público ele gosta, por exemplo, como eu estou hoje, eu vou dizer minha cidade agora, né, onde estou hoje. Hoje estou em Florianópolis, semana passada eu estava em São Paulo, e tinha uma caixa de som gritando um monte ali na 9 de julho, Sim. mas tinha um cara de Transformers. Uhum. Gente, eu parei para ver o que era. Eu tirei foto e todo mundo parou para tirar foto, para filmar, para olhar o que tinha de produto na loja, porque imagina, o som lá em cima e um Transformer dançando funk. Gente, não é todo dia. A gente para Não é prestar todo dia que a gente vê um robô enorme de 2 metros dançando funk ali na beira da rua. Então, quer dizer, às vezes dá, é tudo uma questão de pertinência. Agora, se todo dia eu ligo a minha caixa de som, coloco no som lá em cima, uma hora a gente não vai aguentar, né? Vai muito É. da pertinência que a gente está fazendo e do barulho Eu que a gente está causando. E ouvindo O Irã você teve sorte. Ele pegou ainda lá isso. Eu fui num com a Joelma cantando, eu não aguentei. Ah, viu. Desisti de comprar. Ai, quando eu vou fazer o link ali na 13 de junho, tem muito ali. Sim. Mas me fez pensar nisso, ouvindo as suas orientações e trazendo, porque muita gente vai ouvir essa entrevista depois no YouTube, inclusive te convido a assistir na íntegra, de outras cidades, outros estados, até outros países. Como é que faz essa conexão dessas dicas, né, que são universais, se a gente pode chamar assim, desse trato com o cliente, mas levando em conta as particularidades. Aqui na nossa terra, né, os mato-grossenses, os cuiabanos, a língua, o jeito, as características próprias. Como é que faz esse equilíbrio, respeitando ali a questão regional também, Irã? É muito realmente da pertinência, né? Se eu falo, por exemplo, vamos pegar agora uma venda de bairro. Uma venda de bairro, você pode chegar ao ponto de fazer até piada com o seu consumidor, porque você conhece, você sabe quem é o seu João, sabe quem é a dona Ana, sabe quem é o seu José, você sabe quem são as pessoas que estão ali. Quando a gente avança um pouco mais para mercados maiores, quando eu digo mercados maiores, a gente não precisa ir muito longe, né? Mas a gente precisa ainda ser pertinente na nossa comunicação, sem fazer uma brincadeira que possa beirar o ofensivo, mas que se a gente trabalha com uma regionalidade, por que não trabalhar em cima disso? Se nós estamos atendendo aquela região, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente trabalha um pouco mais, por exemplo, de uma região ou trabalha em âmbito nacional, a gente precisa já tomar um pouco mais de cuidado, porque talvez o que a gente fale, por mais que seja algo que para nós, e nós eu digo, por exemplo, vamos pensar que nós três temos uma empresa, né? E a gente fala assim, todo mundo conhece a expressão tal. Então a gente acaba tendo aquela miopia, como eu falei de novo, a gente olha para dentro, esquece de fora e acaba usando termos que outras pessoas não vão entender. Vou E usar às uma vezes... expressão nossa aqui para você. Vote. Aham. Sabe o que é? Não. Tá vendo? Tchau por Deus. Mas as franquias, por exemplo, né, as marcas quando fazem, chegam numa cidade, no estado, elas têm que respeitar. Isso é levado em consideração em algum momento? Tem que ser levado. Eu acho que é muito a gente se aproxima mais do nosso público, Mas esse né? olhar já existe? Já é refinado esse ponto? Já existe muito. Eu Eleitoral. vou dizer para vocês assim, existe uma marca de
de veículos, né? Não vou citar nomes aqui para não fazer o jabá. Agora não sei nem se é um termo nacional aí fazer o jabá, né? Mas que no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, quando eu estive, e hoje estou em Florianópolis, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, então vira e mexe eu tô lá. Ele falava assim, a marca tal é a marca dos gaúchos. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul as pessoas têm essa coisa muito de o que é do Rio Grande do Sul, o que é o que é nosso do Rio Grande, do gaúcho. Então, assim, em vez de falar, contem com a gente, eles falavam, gaúchos, contem comigo. Então, a comunicação totalmente direta e assertiva. Então, cada lugar que a gente vai, é importante que a gente brinque, é importante que a gente traga pessoas para a nossa comunicação que se aproximem, porque quando a gente chega, olha que interessante, vamos dizer que uma marca é uma pessoa estranha que está chegando com a gente, né? E nós três estamos numa mesa. Essa pessoa estranha chega e eu falo, gente, esse aqui é o fulano, a gente já, ok, né? Já sei, pô, é um amigo do Irã que sentou aqui na mesa. Imagina se a pessoa chegar, sentar na mesa e começar a falar com a gente. Falou, peraí, ninguém te conhece. Então, nós quando chegamos com esse regionalismo, a gente já se apresenta, fala, ó, eu sei quem é você. Né? Eu sei o que vocês falam, eu sei qual é a demanda, eu sei o que vocês precisam. Aí fica mais fácil. Você falou do Rio Grande aí, tem uma bebida famosa, um refrigerante famoso vermelhinho, que no Rio Grande do Sul ele mudou até a cor, parte do produto em função do Grêmio, né? Sim. É incrível, né? A cor isso foi um contrato, e olha só que interessante, porque daí a gente vai se aproximando das coisas, né? Mas na época era até o Estádio Olímpico, ainda se eu não me engano, e ela teve que sair do vermelho para o preto. Não usa preto, e teve que ser preto. Sim. Irã, o horário acabou, que pena, quero agradecer demais, ainda dá tempo de deixar, por favor, o seu @, e eu tenho certeza que é o primeiro de muitos faleiros, a gente precisa respeitar a rede, mas quero agradecer demais a sua participação. Perfeito, legal. Gente, eu tô nas mídias sociais como @IrãDamin, HIRAM, e o Damin é DAMIN. Dá tempo de falar do livro, tem gente esperando o nome do livro. Legal, é Conquistando o Sucesso do Cliente. Tá? Já está aí distribuído em várias livrarias pela DVS Editora. Então, se quiserem entrar no site da DVS Editora, está lá à disposição, Conquistando o Sucesso do Cliente. No Amazon também tá? Também está na Amazon. Então, obrigada, excelente semana para você, voe alto, muito sucesso, e com certeza é a primeira conversa de muitas. Obrigada mais uma vez. E assim espero, muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Que assim seja. Professor, o Washington apitou, acabou o jogo. É o Washington que manda, né? É o nosso VAR. Com certeza. Nosso VAR é o Washington. Excelente semana para nós. Mande um abraço para a Julie, ficou resolvendo questões ali pessoais, mas amanhã estará conosco. Marcela, brigadão, Washington, obrigado você, nosso ouvinte. Uma excelente semana para você. De preferência, muita saúde e muito dinheiro. O resto fica fácil. Eita, coisa boa, que assim seja. Ó, nublou, hein, por aqui. Muitas nuvens no céu, chove em pontos isolados. Cuidem-se, vem água por aí. Excelente semana para você. Obrigada pelas mensagens. Seu Nelson, seu Carlos, todos que participaram. É uma honra ter você aqui na nossa companhia, na nossa audiência. Amanhã tem mais Faleiro. Às 14 horas a gente está de volta. Você já sabe, mas eu adoro repetir que não abra mão da sua companhia. Cuidem-se e até amanhã. Estúdio CBN.